Contabiliza aí. No vídeo de hoje a gente vai aprender tudo sobre a declaração de entradas interestaduais relacionadas ao ICMS. Olha só, antes da gente começar, a gente vai relembrar rapidinho o seguinte. O ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ele é um imposto estadual. Logo, ele estará ligado a qual órgão? Estará ligado a Cefa. Tá certo? E o que acontece muitas das vezes? Muitas das vezes nós compramos uma mercadoria aí, seja para revender ou seja para o nosso ativo permanente, como por exemplo, eu posso ser uma loja que está comprando um computador. Esse computador pode ser para revenda ou pode ser um computador que eu vá só utilizar na minha empresa, mas a minha empresa, por exemplo, é uma transportadora. Nesse caso, é um ativo permanente. E muitas das vezes essa mercadoria sai mais barata se você trouxer de outro estado, porque lá ele tem algum tipo de incentivo fiscal, ou porque lá é a fábrica, e assim por diante. Então, quando eu compro essa mercadoria aqui, vamos supor que a gente está na cidade de Belém, e eu vou comprar um caminhão cheio de televisão para revender essas TVs na minha loja. Só que essa televisão eu vou pedir lá da fábrica, e essa fábrica fica, por exemplo, em São Paulo. Então eu estou em Belém e comprei um caminhão de televisores lá de São Paulo, tá certo? Então esse caminhão vai sair de São Paulo e ele vai vindo para Belém. O que eu tenho que ter em mente nesse momento? A primeira coisa que eu preciso lembrar é que essa mercadoria precisa ter o quê? Nota fiscal. Conforme nós já vimos em outro vídeo, essa nota fiscal tem que ser aquela que o pessoal apelidou de série 1, que na verdade não é bem esse nome, né? Mas é aquela nota fiscal grande, do papel A4. Ele tem que estar acompanhando essa mercadoria para comprovar que essa mercadoria não é fruto de roubo, que ela não é contrabandeada, que ela não é falsificada, que ela está toda regular. Então eu tenho que lembrar de verificar se a nota fiscal está acompanhando essa mercadoria. E o que acontece? Se eu vier de caminhão, ou seja, se eu vier pelas rodovias, se eu vier pelo aeroporto, ou se eu vier de barco, tanto faz, por ar, por mar ou por terra, em todos os casos eu vou com certeza passar por um posto da Cefa. Sempre tem aquele que fala assim, ah não, mas essa mercadoria vai vir por aquele riozinho lá do interior. Gente, eu estou falando de mercadorias legalizadas, tá certo? Então se você está trazendo uma mercadoria legalizadas, por rotas legalizadas, você vai parar num posto da Cefa. Então, na estrada, se você observar, você tem lá uma parte onde encostam diversos caminhões. Esses caminhões vão ser pesados, vistoriados, etc. Tudo isso é um posto da Cefa. No aeroporto, a gente tem um posto da Cefa e nos portos nós também vamos ter um posto da Cefa. E esse fiscal vai vistoriar se essa mercadoria está toda em ordem, se ela está acompanhada da nota fiscal. Quando ele faz esse momento, quando ele faz isso, ele vai verificar também se está recolhido o imposto de maneira correta. Caso você não recolha esse imposto de maneira correta, a tua mercadoria pode ficar presa. Na verdade, ela vai ter uma série de consequências. Vamos ver algumas delas aqui. Tá? Então, olha lá, como é importante essa declaração. Observa como uma declaração acessória é muito importante. Quando eu vou fazer a declaração de entrada interestadual, ou seja, eu vou entrar lá no site e vou confirmar tudo que eu comprei de mercadorias de outro estado, isso não vai me gerar nenhum custo. Agora, se eu esquecer de fazer isso, se eu esquecer de recolher o imposto, olha as consequências. A primeira delas, a minha mercadoria vai ficar apreendida. Tá? E normalmente, quando a minha mercadoria fica apreendida, o posto da Cefa ele não tem um galpão gigantesco para guardar um monte de mercadoria, um monte de caminhões. Então o que ele faz? Ele vai falar, olha, a tua mercadoria está apreendida e a transportadora que está trazendo a mercadoria vai ser o fiel depositário. Vamos traduzir isso daqui. Eu não tenho espaço aqui no pátio da Cefa para guardar tudo isso de mercadoria. E ela vai ser guardada lá na transportadora. Só que a transportadora vai ser uma fiel depositária. O que é isso? Ela não pode vender, ela não pode emprestar, ela não pode doar,
ela tem que guardar essa mercadoria, somente isso. Ela não pode entregar para o destinatário. Se ela descumprir isso daqui, ela está sujeita às penalidades legais também. Então, a figura do fiel depositário é aquele que ele vai ficar responsável pela guarda da mercadoria. E para a empresa, olha lá, a empresa ela já não vai receber a mercadoria dela, porque está apreendida. E essa mercadoria vai ficar apreendida lá no pátio da transportadora. E a transportadora não vai fazer isso de graça. Então a transportadora vai começar a cobrar a diária dessa mercadoria que está apreendida. Além disso, se essa empresa tiver algum imposto, se essa mercadoria for apreendida porque ela não pagou o imposto no prazo correto, ela vai pagar uma multa elevada, que geralmente é de 50% do valor do imposto. Então, se eu tinha que pagar um imposto de R$1.000, ele passa a ser um imposto de 1.500. E eu só vou ter a minha mercadoria liberada quando eu pagar esse imposto. Outra consequência é que a minha empresa vai ficar como não habilitada. A gente já viu também no outro videozinho sobre o Sintegra, que é um sistema que integra todo o Brasil. Quando ela fica não habilitada aqui, eu fico impossibilitado de emitir nota fiscal, eu fico impossibilitado de comprar mercadoria. Então, resumindo, se eu errar aqui na DEI, se eu esquecer de recolher algum imposto aqui, a minha empresa fica totalmente travada. Eu paro com essa empresa. Imagina, por exemplo, uma empresa que é do shopping. Essa nossa empresa aqui é uma empresa de shopping. Olha a consequência para essa empresa. Você já pensou que se acontecer isso aqui, a empresa vai ter que ficar sem vender mercadoria, vai ter que fechar, e quando ela fecha, ela vai pagar todo dia mais uma multa diária lá no shopping. Então ela vai ter que pagar aqui a multa do imposto, vai ter que pagar a diária, não vai conseguir comprar e nem vender, vai ter que pagar a multa diária no shopping, e para reabilitar essa empresa, tá? Para reabilitar a empresa, para deixá-la em ordem de novo, levam alguns dias, porque o fiscal geralmente tem que vistoriar de novo a empresa, ou tem que liberar o processo. Então isso aqui é muito ruim para a empresa. A gente tem que ter muita atenção na hora de fazer a DEI. Declaração de entrada interestadual relacionada ao ICMS. Agora, não é tão difícil. Na prática, o que você vai fazer? Você entra no site da Cefa, não é que você vai preencher o fiscal aqui, hoje com a tecnologia, como é que vai funcionar a transportadora aqui, tá? A transportadora ela vai estar carregando. Então vamos falar agora só, deixa eu até trocar a cor aqui para a gente focar só na transportadora. Olha lá, então a transportadora aqui, ela vai estar trazendo a nota fiscal da mercadoria, que a gente já viu da agorinha. A transportadora ela vai estar recebendo pelo frete, pelo transporte. Então a transportadora não emite nota fiscal. Toda transportadora emite conhecimento de transporte eletrônico. Então ela tem a nota fiscal da mercadoria e tem o conhecimento de transporte, que é a nota fiscal do valor do frete. Quando a transportadora for calcular os impostos dela, ela vai ter que olhar os conhecimentos de transporte. É como se fosse a nota fiscal, só que da transportadora. E aqui ele vai ganhar uma obrigação acessória. Toda transportadora é obrigada a ter a cópia da nota fiscal da mercadoria. Ela tem que emitir o conhecimento de transporte, é como se fosse a nota fiscal dela mesma, e tem que emitir um documento chamado de MDFE, Manifesto de Documento Fiscal Eletrônico. O que é isso? Olha, se é uma obrigação acessória, significa dizer que se ela não fizer esse documento, ela está sujeita à penalidade. Então, o CTE e o MDFE, eles andam de mãozinha dadas, tá? É como se fosse um casamento aqui. Eu não posso ver esse cara. Eles são casados, eles têm que andar sempre juntos aqui. Então, se eu emitir o CTE, automaticamente teria que emitir o MDFE, tá? E o que é MDFE? Vamos pensar agora lá no fiscal. Imagina que você está indo para Salinas aqui, que é uma praia nossa aqui do interior. Você está indo para Salinas no Réveillon, dia 31 de dezembro, 5 da tarde, lotada a estrada, trânsito daquele jeito. E aí, no meio do caminho, tem aquele bando de caminhão indo para lá, levando as mercadorias lá para o Réveillon. O fiscal para o primeiro caminhão. Peraí, o fiscal vai pesar o caminhão, vai ver os dados do motorista, vai verificar se está certa a nota fiscal, vai verificar se ele está com CTE. Olha
quanto tempo isso demandaria, né? Ia ficar um engarrafamento monstro. E o que foi feito, então, com a tecnologia? Com o advento da MDFE, como é que vai funcionar? Nesse documento aqui, eu vou ter um resumo de todos os documentos que eu preciso. Eu vou ter um resumo da nota fiscal de mercadoria. Eu vou ter um resumo do CTE. Nesse resumo do CTE, eu estou dizendo que a minha carga está indo, por exemplo, de Belém para São Paulo. Eu vou dizer qual é a origem, qual é o destino dessa mercadoria. Eu vou ter os dados do motorista do caminhão. Eu vou ter os dados do caminhão. Por quê? Quando eu for parado, o fiscal, essa MDF, ela vem com QR Code, o fiscal vai pegar um aparelhinho, eu vou lá da minha janela do caminhão mostrar, ele vai fazer... Pronto. O sistema já vai ler, já vai cruzar todas essas informações para ver se faz sentido e vai agilizar a liberação desse caminhão no momento da fiscalização. E por que eu tenho que ter todas essas informações? Imagina que esse caminhão foi roubado no meio do caminho. E aí o cara desviou a rota. Então, se ele desviou a rota, lá na minha informação de origem e destino, eu vou ver se faz sentido meu caminhão estar nessa rota. Imagina que os caras pegaram e trocaram o motorista, porque foi um caso de assalto. A mesma situação. Com os dados do motorista, eu vejo se está correto. Então, isso aí dá uma dupla segurança nas nossas rodovias, né, nos nossos acessos. Por quê? Além de eu ter uma segurança fiscal, né, porque eu estou vendo que está tudo em ordem, eu também tenho a questão da segurança física do motorista e da mercadoria, porque eu dificulto aí esse desvio de rota em caso de roubo. Mesma coisa, mesma ideia vale para o contrabando. Então é muito importante a DEI. Agora, vamos pegar a nossa parte aqui do escritório, quando eu vou fazer. Como fiscal, eu não falei que ele pegou a MDF e fez o para ler lá? Quando ele faz isso, o sistema da Cefa está alimentado. Então eu tenho que, basicamente, quando eu for fazer a DEI, já vai estar lá tudo que a empresa comprou. Tudo que está vindo de mercadoria. Eu basicamente vou olhar e vou dizer, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Eu confirmo tudo isso daí. Está tudo certinho, fiz a minha declaração. Acabou. Simples e fácil assim. Porque já passou aqui no posto da Cefa. Porém, se acontecer, esse item aqui está errado. Por exemplo, você comprou uma mercadoria de 10 mil e o cara bateu um zero a mais, virou 100 mil. Ou, ao contrário, era 10 mil, o cara comeu um zero, virou 1.000. Teve uma coisa que está errada, ou teve uma nota fiscal que não é sua. Você vai pegar aqui, vai abrir uma contestação. Tá? Você vai contestar essa informação. Você vai lá na declaração e vai dizer, olha, essa nota fiscal não é minha, essa nota fiscal está com valor errado. E aí o sistema vai te ajudar a ajustar, que a gente vai ver isso aqui depois na prática. O que eu preciso entender nesse momento? A importância da DEI, que eu não posso errar isso daqui, eu não posso errar de jeito nenhum, porque senão eu vou ter todas essas consequências aqui. E eu basicamente vou confirmar as informações. Pode haver caso de contestação? Pode. Mas é o raro do raro do raro. Aqui é muito difícil a Cefa errar nisso daí. Tá certo? E o que acontece? Além disso daqui, às vezes vai me dar um imposto que eu vou comentar já já aqui, mas o que eu tenho que gravar nesse momento é que eu não posso esquecer de enviar esse imposto para o meu cliente. Porque se eu esquecer e esse imposto não for pago por qualquer motivo, tem todas essas consequências aqui. O cliente lá ele já está ciente das consequências. Se ele não pagar, ele está ciente. Agora, se eu esquecer de enviar, a culpa é nossa. A gente é que vai ter que dar um jeito e arcar com todo esse prejuízo. Então a gente não pode esquecer de fazer tudo certinho aqui na DEI. E quando que gera esse imposto? Existem alguns motivos, pode ser um antecipado especial, mas geralmente está ligado também ao DIFAL. O que é o DIFAL? É o diferencial de alíquota. Eu vou ter que contar uma historinha para exemplificar melhor também. Vamos imaginar que a Aline tem uma loja aqui em Belém. Tá? Então é a loja da Aline. E a Aline está vendendo maquiagem. Ela vai vender a maquiagem e ela paga de ICMS aqui no Pará 17%. Tá certo? Então, em cima do que ela vende, ela tem que pagar 17% de imposto. E também aqui em Belém tem outra vendedora chamada Júlia. Só que a Júlia, ela é
pesquisou e viu que ela não vai comprar a mercadoria aqui de Belém. Quando você compra a mercadoria aqui de Belém, desculpa, quando você compra a mercadoria, você compra pagando 17% de imposto. A Júlia também vai comprar essa mercadoria. Só que, ao invés de ela comprar aqui no Pará, onde ela está pagando 17% na compra, ela passa a comprar em São Paulo. Porque lá em São Paulo o ICMS é 12%. Então pensa comigo, na hora da venda, as duas vão vender a mercadoria por R$100. Só que o ICMS a gente chama de imposto por fora. Aqui vai pagar R$100 mais 17. Na primeira lojinha aqui, ó, vai sair por 117 essa maquiagem. Na segunda, vai sair por R$12. E aí, por 112. E aí, na hora que a gente for comprar a maquiagem, o cara vai querer comprar nessa loja ou nessa loja? Na mais barata. E aí, quem é que se ferra nesse processo? Todas as empresas aqui do Pará que tivessem cobrando 17% iam se ferrar. Porque todo mundo ia parar de comprar no Pará e ia todo mundo começar a comprar só de São Paulo. Faz sentido? Agora, São Paulo, vamos agora olhar o lado de São Paulo. São Paulo é muito esperto. São Paulo faz o seguinte, ó, gente, aqui no nosso estado é 17% a alíquota do ICMS. Quando a gente for vender para outros estados, então aqui seria o que a gente chama de alíquota interna. Quando a gente for vender para outros estados, seria alíquota externa. Vou vender lá para o Pará. Baixa para 12. Que aí a gente mantém aqui uma boa arrecadação e mantém tudo igual aqui. E a gente vai estimular a poder vender para fora. Era isso que, então foi assim que São Paulo pensou. Isso vale para todos os estados. Só que quando eles tiveram essa ideia, né? Então, a princípio, se eu for olhar só para o estado de São Paulo, ia ser muito bom. Ele está arrecadando legal no estado dele e está estimulando a venda para outros estados. Se eu olhar só para São Paulo, seria bom. Só que todo mundo começou a fazer isso e assim, eles estavam ferrando o próprio estado, porque todo mundo começou a querer comprar onde era mais barato. E aí acabou essa farra. Como é que vai funcionar hoje? Não funciona assim, tá? Quando a Júlia comprar de São Paulo, ela vai comprar com 12%. Por quê? Na legislação de São Paulo é 12%. Só que aqui no Pará não é 17%, então ela vai recolher o DIFAL, o diferencial de alíquota. Quanto é que ela vai pagar de imposto aqui? Ela tem que recolher mais 5% quando essa mercadoria chegar aqui no nosso estado, para poder virar 17% e ficar justo, para ela poder ter uma concorrência justa aqui. Então esse diferencial de alíquota, de uma maneira bem simplificada, serve para isso, é para você manter condições igualitárias aí de competição entre os estados. Então quando eu compro de um outro estado, se porventura for menor a minha alíquota, quando ele chegar aqui no Pará, eu tenho que recolher esse diferencial aqui, para poder atingir os 17%. Esses 12 aqui, ele pode variar, isso aqui é legislação estadual. Então pode ser que tenha um estado que cobre 12, pode ser que tenha um estado que cobre 15, outro que cobre 9. A gente vai ter que ver direitinho a legislação de cada estado. Tá? Existem ainda se você vai ter, por exemplo, produtos da cesta básica, às vezes a gente tem uma mudança nessas alíquotas. Se você tem produtos de medicamentos, às vezes você tem mudança de alíquota. Se você tem, por exemplo, de vez em quando o governo lança os programas de incentivo, de fomento à economia, isentando, por exemplo, os produtos da linha branca, que são, por exemplo, fogão, geladeira, etc. Toda hora vai tendo essas mudanças de alíquota. Hoje, as coisas estão muito facilitadas. É muito importante nós sabermos isso aqui. Num vídeo a gente vai detalhar, mas no momento, o que eu preciso entender hoje? Que quando eu faço a DEI, ela já é semi-automatizada, ela já me mostra tudo que está alimentado e ela já calcula para mim esses diferenciais de alíquotas todinhos. Claro que eu preciso ter essa noção e num outro vídeo a gente vai se aprofundar, eu preciso saber para eu verificar se isso aqui está correto, mas num primeiro momento o que a gente vai fazer na verdade é imprimir cada um desses impostos e enviar para o cliente.
Isso aqui é tão importante, mas tão importante, que se esse imposto der abaixo de R$10, aqui no escritório você imprime e manda para mim que eu já pago. Porque eu não quero nem correr o risco do cliente esquecer. Porque mesmo que o cliente, a culpa não seja minha, o cliente esqueça, vai me dar tanta dor de cabeça para reativar essa empresa, que eu prefiro pagar logo. Se der acima de R$10, você manda para o cliente. Então, de todas as nossas obrigações aqui, essa é uma das mais graves se eu esquecer ou se eu cometer erro. Porque eu ferro com a vida da minha empresa. Então eu não posso cometer essa falha. Tá certo? Aqui a gente vai falar um pouquinho agora da tarefa na prática. Lá no Gesta, ela é a primeira tarefa do mês. Ela é tão importante que ela é a primeira tarefa do mês. Como que eu vou fazer na prática essa tarefa? Eu vou entrar lá no site da Cefa. Vou entrar com o meu login e senha. Tá? Lembrando que aqui vai ser login e senha, não é o certificado digital. Normalmente esse login e senha aqui, geralmente, será o CPF do sócio, é uma exigência da nossa Cefa aqui. Depois, eu vou fazer a DEI. Então, quando eu for fazer a declaração de entrada interestadual, na sua essência, eu vou revisar se está certo essas notas, eu vou revisar o cálculo dos impostos. Mas na prática, como é muito difícil a Cefa errar, geralmente o que eu vou fazer então? Eu vou imprimir os impostos que aparecem lá. Se for mais que R$10, eu mando para o cliente. Se for menos que R$10, eu imprimo e deixo lá na minha mesa. E vou salvar o recibo. Basicamente, é isso que a gente faz. Aí eu finalizo a DEI. Esse recibo aqui é o quê? É o recibo de transmissão. Significa que eu já confirmei que isso aqui está certo, as notas fiscais, que os impostos estão certos. Eu tenho o recibo de transmissão. E imprimo o imposto. Tá? Eu imprimo ou envio o imposto. Eu não posso esquecer disso daqui. E já que eu já estou dentro do login da Cefa, eu vou aproveitar para salvar o XML. O que é o XML? A gente vai explicar com bastante calma. Olha lá. Quando eu emito a nota fiscal hoje, tá, só existe nota fiscal eletrônica. Há muito tempo atrás, que não é da época de vocês, a gente tinha os formulários. Então eu tinha que ir na gráfica, pegava uma autorização da Cefa, que a gente chamava de PAIDF, era um pedido de autorização para impressão de documento fiscal. Eu pegava esse pedido de autorização, ia na gráfica, a gráfica imprimia, aí essa gráfica tinha que ser uma gráfica autorizada pela Cefa, esse documento ganhava um selinho, ganhava uns furinhos, toda uma autenticação e ele era físico. Então eu preenchia a caneta, ele, carbonado, em papel carbono. Não existe mais isso. Toda nota fiscal hoje ela é eletrônica. Então, como a minha nota fiscal ela é um arquivo digital, a minha nota fiscal ela é um arquivo digital, porque ela é eletrônica. Então, sempre que eu imprimir a nota fiscal, eu vou chamar esse documento de DANF, Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Porque, na verdade, não é exatamente a nota. A nota ela é virtual, ela é um arquivo digital. Quando eu imprimo lá para visualizar os dados da nota, só para eu visualizar, aquilo ali é só um documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, é um DANF. Tá? E quando eu faço essa nota fiscal, que ela vai para um arquivo digital, ela vai ter uma linguagem, ela vai ter um formato. O formato dela é o XML, é o formato mais aceito. Eu posso salvar também em PDF, tá? E assim por diante. Mas vamos supor, se eu quero abrir um arquivo do Word, o meu arquivo tem que ser .doc. Se eu quero abrir um arquivo do Excel, ele tem que ser XLS. Se eu quero abrir um arquivo em PDF, tem que ser em PDF. As notas fiscais são salvas em XML porque a maioria dos sistemas contábeis e financeiros trabalham com esse formato de arquivo XML. E como é que a gente vai fazer? A gente sabe que hoje o nosso cálculo é praticamente automatizado. Sempre eu tenho que saber como que é feito manualmente, que é para a gente poder parametrizar e revisar esses cálculos, mas na prática a gente importa a nota no sistema e o sistema calcula para a gente. Então, qual é a minha primeira tarefa do mês? Eu faço a DEI e no mesmo momento eu solicito o download, tá,
das notas fiscais emitidas. Então eu vou pegar tudo que a empresa emitiu de nota fiscal no mês anterior e vou pedir o download para a Cefa. A Cefa vai levar entre 24 horas e 48 horas para liberar esse download. Depois de 24 horas ou 48 horas, eu faço o download das notas. E aí depois eu vou alimentar lá no meu sistema. Tá dando para entender? Então eu já sei que a minha nota fiscal existe o DANF. Essa minha nota fiscal pode ser salva em XML ou em PDF. Mas o que nós vamos fazer como rotina mensal? Quando eu terminar a DEI, no mesmo momento eu já aproveito, como eu já estou dentro do site da Cefa, para solicitar o download da nota fiscal. Espero mais de 24 a 48 horas e faço o download da nota, que aí vai ser liberado o arquivo. Esse download eu vou pedir tanto das notas fiscais de entradas, o que a nota fiscal de entrada é tudo que a empresa compra de mercadoria. Faço o download das notas fiscais de saída. O que a nota fiscal de saída? É tudo que a empresa vende, tudo que ela emite de nota fiscal. E, eventualmente, ainda tem os CTS também, para solicitar o download. Tá certo? Então, basicamente, essa aqui é a nossa rotina. É isso que nós vamos fazer hoje. Tá bom? Então, hoje a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.